Pessoal, o exercício de número 5 é o exercício da pastelaria. Então, o que nós temos aqui? 5 pastéis. A pastelaria ela vende pastéis de carne, queijo e palmito. E de quantas formas uma pessoa pode comer, né? Comprar 5 pastéis, no caso. Então, percebam que aqui a gente tem um macetezinho que é melhor do que ficar tentando resolver na raça, pensando, eu posso comprar todos de carne, eu posso comprar todos de palmito, eu posso comprar 4 de queijos e um de palmito. Sim, mas se essa quantidade de pastéis for mais que 7 ou 8, você vai ter um trabalho enorme e vai acabar errando. Então aqui tem um macetezinho legal para trabalhar com isso daqui, que é trabalhar com símbolos. Olha que bacana. Pense nos pastéis como sendo esses retângulozinhos e esses tracinhos em verde como sendo para dividir a quantidade de cada pastel que você compra. Então aqui, por exemplo, tem uma solução. Que solução que é essa daqui? Eu comprei um de carne, 2 de queijos e 2 de palmito. É uma solução. Aqui eu comprei 3 de carne, 2 de queijos e nenhum, percebam que eu coloquei nenhum aqui de palmito. Aqui eu comprei nenhum de carne, nenhum palmito, comprei todos eles de queijo. Vocês conseguem perceber que isso aqui é uma permutação? Estou trocando os pastéis e os tracinhos de lugar. E claro, você não percebe a permutação dos pastéis porque eles não estão pré-definidos. A posição deles que define se eles vão ser de carne, queijo ou palmito. E a mesma coisa com os tracinhos. Então isso aqui é um macetezinho, uma dica muito legal que vai te ajudar a resolver, por exemplo, o exercício, se não falha a memória, o 4 dos propostos. É você pensar em subdividir. Qual é o total de símbolos que eu estou trabalhando? 7, né? 5 e os 2 tracinhos. Então é uma permutação de 7 elementos com repetição 5 e repetição 2. Que vai dar 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial, abrindo os fatoriais e cancelando, eu vou ter aqui um total de 21 maneiras de comprar ou de consumir esses 5 pastéis, pensando que eu tenho à disposição aí 3 sabores diferentes. Perceberam que fácil? Isso daqui é muito bacaninha. Ele serve de modelinho para a gente. O exercício 2 proposto, agora migrando para o 2 proposto, vai falar assim para a gente. Um banco está testando um novo produto e disponibilizou a alguns dos seus clientes o acesso via internet para esse produto, por meio de senhas compostas por 5 vogais distintas e 2 números pares distintos de 2 a 8 nessa ordem, ou seja, primeiro as vogais, as 5 vogais e depois os 2 números. O número de clientes que podem acessar esse novo produto via internet com as senhas distintas, ou seja, quantas senhas eu consigo criar com esse formato. Então, a primeira coisa é entender que eu tenho 5 vogais, A, E, I, O, U, ok? E eu vou ter 4 números pares, porque ele fala, o exercício diz para mim que é de 2 a 8, ou seja, o 2, o 4, o 6 e o 8. O 0 está fora da jogada aqui, ok? Então, são 4 números pares. A senha, o formato da senha é de 5 vogais e de 2 algarismos nessa ordem, ok? Então começa com as 5 vogais e termina com os 2 algarismos pares, obrigatoriamente todos eles distintos. Então aqui eu dei exemplos de senhas. Eu coloquei A, E, I, O, U 48, é uma senha. A, I, E, O, U, 48 é outra senha. O, A, E, I 24 é uma outra senha, perceberam? Eu não posso ter senha A, E, por exemplo, não, eu repeti, tem que ser algarismos e vogais distintas. Esse caso é o caso da permutação e do princípio multiplicativo ao mesmo tempo. Por que permutação? Permutação porque eu vou ter que usar todas as 5 vogais, eu tenho que utilizar todas as 5 vogais, e no caso, eu não vou utilizar todos os 4 números pares para eu dizer que é permutação, aí é princípio multiplicativo, porque dos 4 eu só vou usar 2. Então a senha minha é a seguinte forma, um número de senhas distintas:
5 fatorial, porque eu posso pegar essas 5 vogais distintas e permutá-las no começo da senha, multiplicado pelos 2 algarismos pares que vão compor o número no final da senha. Então, para pegar o primeiro algarismo par, eu tenho 4 alternativas. Ou eu escolho o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. Supondo que eu escolhi o 8, sobraram 3 algarismos para escolher, porque os algarismos também têm que ser distintos. Então, 5 fatorial, que é 120, vezes 4 vezes 3 dá 1440. Esse é um exercício que mistura a permutação com o princípio multiplicativo, ok? Ficou claro porque que aqui é permutação e aqui é princípio multiplicativo? Porque a permutação eu tenho que usar todos os elementos. O princípio multiplicativo eu tenho possibilidades e eu não utilizo todos os elementos. Aqui no caso eu só precisava utilizar 2 elementos, sendo que eu tinha 4 possibilidades, ok? Tudo bem? Olha que coisa bacana esse outro exercício, o exercício de número 6, que é proposto da página 31, serve de modelinho também. Ele vai dizer alguma coisa similar a que 8 amigos chegaram em um restaurante e eles vão se assentar, esse aqui é o exercício 6 proposto, tá? Eles vão se assentar a uma mesa que tem 8 cadeiras. Existe uma exigência na forma do exercício que diz que, no caso, o Amaro e o Danilo eles têm que sentar um de frente para o outro, ok? E aqui, para resolver esse caso, vai ser a mesma coisa, vai ser uma análise de possibilidades do princípio multiplicativo com o fatorial. Então, para a gente, isso aqui não é, gente, ó, entenda o seguinte. Muita gente já falou comigo sobre esse exercício e falou assim, por que esse exercício não é permutação circular? Ele não é permutação circular pelo seguinte fato, essa exigência de você colocar a pessoa de frente para outra. Não é necessariamente porque a mesa é retangular, não. É porque na permutação circular você colocar em qualquer posição é contado como uma mesma. Por exemplo, se eu pegasse o Amaro e tirasse daqui, colocar aqui, ó, eu vou rotacionar isso, o Amaro sai daqui e senta aqui. O Danilo sai daqui e vem para cá. Percebo que eles não estão mais de frente um para o outro. Eles estão agora em diagonal. Então, por isso que a permutação circular não serve nesse exercício. Ela vai ficar mais para frente um pouquinho. Tá em outra aula. Esse exercício aqui ele é permutação. Agora, por que ele é permutação? Por causa dessa condição de sentarem de frente. Então, a gente tem que colocar sempre o Danilo e o Amaro de frente. Então, quantas possibilidades que eles têm de sentar um de frente com o outro? Ó, se sentar um aqui, o outro aqui é uma possibilidade. Aqui e aqui, outra. Aqui e aqui é outra. Aqui e aqui é outra. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 maneiras de eles se assentarem de frente um com o outro. Só que dessas 4 maneiras, eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? É o que eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que o Danilo sentou aqui, o Amaro sentou aqui. Estão de frente um para o outro, certo? Mas se eu trocar os dois de lugar, trazer o Amaro para cá e o Danilo para lá, eles continuam de frente um para o outro. Então, para cada uma das 4 situações que eles ficam de frente, essa e essa, eu posso trocar a posição dos dois, que eles vão continuar sentando de frente. Então, é 4 vezes 2 que vai me dar 8 maneiras. Então, eu tenho 8 maneiras de sentá-los um de frente para o outro. Agora, dessas 8 maneiras que eles sentam um de frente para o outro, as outras 6 pessoas, outros 6 amigos que estão lá, podem sentar em qualquer outros lugares vazios que a mesa proporcionar. Ou seja, eu posso permutar os outros 6 amigos em qualquer um dos outros 6 lugares que ficaram vazios. Ou seja, as 8 possibilidades de sentar os dois de frente um com o outro, o Amaro e o Danilo, multiplicado pelo 6 fatorial, que são a permutação dos outros 6 amigos na mesa. Então vai ficar 8, 6 fatorial é 720, que vai gerar um total de 5.560 maneiras diferentes de sentar à mesa. Ok? E por fim, para a gente terminar essa nossa videoaula,
O exercício de número 8 dos propostos é a questão do semáforo, ali, né? O semáforo, na verdade, é um luminoso para poder mandar mensagem. Ele quer saber quantas mensagens diferentes esse luminoso que está aí aparecendo para vocês na apostila, no caso, né? Vocês estão com ela na mão. E a ideia deles é a seguinte, pelo enunciado: as mensagens elas são escritas, no caso, acendendo e apagando as lâmpadas vermelha, amarela e ou verde, uma por cada módulo. Quais são as indicações do exercício? Eu tenho 8 módulos nesse luminoso, ok? Nesse placar luminoso aí. De tal forma que cada mensagem obrigatoriamente tem que ter 6 módulos acesos. 6 módulos acesos. Como ele é formado por 8 módulos, se eu acendo 6, automaticamente 2 ficam apagados, ok? Uma vez que foi aceso os 6 módulos, cada um deles pode acender uma única lâmpada, eu tenho a mensagem escrita da seguinte forma: obrigatoriamente com 3 luzes vermelhas acesas em qualquer um dos 3 módulos, outras 2 luzes verdes acesas em qualquer um de 2 módulos quaisquer, e uma única lâmpada amarela acesa em algum dos módulos, ok? Então o total de mensagem, o número de mensagens vai ser quem? Primeiro, vamos pensar nos módulos acesos, tá? Eu tenho um total de 6 módulos, mas 3 deles vão acender vermelho. Então eu tenho repetição de 3 lâmpadas vermelhas, que se eu permutar essas lâmpadas vermelhas entre esses 6 acesos, não faz diferença nenhuma, são iguais. E 2 lâmpadas verdes também acesas, então 2 que eu posso permutar não vai fazer diferença nenhuma, é verde e verde, não vai fazer diferença. Então 6 módulos acesos, com 3 lâmpadas vermelhas e 2 lâmpadas vermelhas. A única amarela não faz diferença, que 1 fatorial é 1. E para cada uma dessas configurações eu tenho que pensar em quantas maneiras diferentes eu consigo permutar 6 módulos acesos. Lembrando que são 6 acesos e 2 apagados. Então tem 8 módulos no total, dividido por 6 acesos, que independente de como eu mude eles de posição, ele vai estar aceso. E vezes 2 fatorial, que são os 2 apagados, que independentemente de como eu permute eles, eles vão estar apagados. Então aqui eu já vou, como isso aqui é tudo uma multiplicação, eu vou cortar, né, cancelar esse 6 fatorial com esse, que é a condição que eu posso, são iguais. E vou abrir os demais até que eu consiga cancelar o máximo possível. Vai sobrar para mim 1.680 mensagens. Ok, gente? Fico à disposição de vocês. Depois a gente vai estar ao vivo com vocês aí. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.